Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Essa semana eu venho aqui falar de um livro que é muito importante para mim, um livro que eu guardo com muito carinho na memória, as recordações de tê-lo lido. É um livro que é muito conhecido, mas ele merecia ser mais. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele. É o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. O Mundo Assombrado pelos Capirotos. Antes do recadinho, não vou pedir nada no começo do vídeo. Se você gostar do que eu estou falando, vai levando, vai indo até o fim. Se você chegar no fim, gostar do que ouviu, gostou do que eu falei, considere aí se inscrever, curtir, compartilhar, encaminhar para a mãe, para a tia, para o tio. Mas aguenta até o fim. Se o que eu falar for agregador, faça aquele ritual padrão. Subtítulo: A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. É justamente isso, um mundo de incertezas, um mundo de superstição, um mundo de charlatanismo, um mundo de gente querendo passar perna no outro, gente querendo dar rasteira, gente querendo tirar proveito dos incautos, e a ciência como uma boia de salvação para que você não seja feito de otário a cada esquina pela quantidade de gente que quer te passar a perna com cristais, com cura quântica, com reprogramação de DNA. Na época que ele escreveu esse livro não tinha essa parada de não sei o que quântico, reprogramação de DNA, autoajuda que faz isso, bababá, mente vencedora, seja foda em 10 segundos, fique mais foda em 20 segundos, não tinha essa parada. A parada ali naquela época, mas vale para hoje, vale completamente para hoje. A parada naquela época era cura por cristais, abdução extraterrestre. Até abdução extraterrestre a visão de assombração também é meio estranho, porque foi só cada um ter um celular na mão que a abdução extraterrestre e a aparição de assombração caiu em 98%. Agora tem que ficar ligado porque estão fazendo um monte de montagem muito boa aí. Mas mesmo assim, o cara sabe que o detetive virtual aí sempre tá aí pra... Sempre existem os detetives virtuais pra desmascarar essas palhaçadas. Esse livro aqui ele traz vários relatos, artigos, vários acontecimentos, tudo bem embasado, tudo com referência bibliográfica de vários acontecimentos que eram atribuídos a seres de outra dimensão, seres extraterrestres, casos inclusive que viraram filme, casos de charlatanismo, várias pessoas querendo passar a perna nos outros. Às vezes ele fala ainda que às vezes a pessoa não está mentindo, às vezes a pessoa acha realmente que aquilo aconteceu. Tem um caso desse livro aqui que ele é assustador, realmente assustador. Ele fala existe até um filme do Ethan Hawke de 2015 que eu não assisti, mas eu conheço a história por esse livro de uma garota que acusa o pai de abusar sexualmente dela e o cara, inesperadamente, sem lembrar do que acontecia, assumiu a culpa e foi feitas sessões de hipnose, regressão e, tipo, na época que hipnose e regressão valiam como prova, valiam como prova, como testemunho. E sem perceber, o hipnotizador, ele induziu o pai a confirmar, porque ele explica aqui que a pessoa, sob hipnose, ela pode inclusive confirmar coisas do futuro que vão acontecer ainda, coisas que ainda não aconteceram, como se fosse certeza. E o hipnotizador induziu o cara a confessar, o cara confessou, foi pra cadeia, deu o bicho. Virou um filme em 2015 com Ethan Hawke, depois foi descoberto que ele foi uma confissão induzida. Durante a hipnose ele foi ludibriado, vamos dizer assim, a falar a verdade que o cara queria ouvir. E com aquela parada da testemunha querer colaborar, ele queria muito resolver aquilo porque ele não lembrava, ele queria elucidar o caso, ele dizia que não tinha feito, mas depois... ele inclusive foi convencido, bom, se eu falei na hipnose é verdade, então eu fiz, aí pô, condenado, tchau, pra cadeia. Levou vários anos até que fosse provada a inocência do cara, na verdade a filha dele tinha inventado um monte de groselha. E cara, isso é assustador. O quanto as pessoas podem ser levadas a fazer besteira acreditando em algo que por indução, por
por pessoas mal intencionadas, às vezes não mal intencionadas, mas que achavam que estavam fazendo bem, é a tal da iatrogenia, você criar um problema tentando curar o problema. Você cria o problema, dando a medicação para o problema. Isso é muito complicado, muito complicado. Claro que tem outros assuntos mais leves, muito mais leves, como por exemplo as marcações das plantações. Ele explica como surgiu a brincadeira dos círculos nas plantações, que era dois amigos que estavam entediados e resolveram fazer brincadeiras nas redondezas, e eles esconderam de todo mundo por vários anos. Eles diziam que eu saí para jogar boliche para as suas famílias e saíam fazer zoeira nas plantações e iam cada vez mais longe, até chegar ao ponto de que ficou muito difícil. E estavam investigando eles. Aí eles estavam cansados daquilo, eles resolveram confessar. E até hoje a brincadeira das plantações ainda virou filme, porra, Sinais. Não, claro que no filme são alienígenas mesmo que fazem, mas é um absurdo pensar que o alienígena com uma porra de uma nave espacial vai precisar das marquinhas no chão para saber onde está. Nós usamos GPS para se locomover até a padaria, os caras não vão ter um sistema de navegação decente, vão ter que ficar olhando placa. Vai tomar no cu também. Tem outros casos, muitos outros casos muito, muito legais. Cara, lendo esse livro aqui, não sei se vocês já tiveram essa sensação de assistir uma palestra ou assistir uma aula, uma entrevista boa, uma entrevista que quando acaba você fica, porra, acabou, queria um pouco mais, caramba, não termina, continua. É assim que esse livro funciona. Ele vai falando para você de uma forma tão boa, tão fácil de se ver. O Carl Sagan, nem falei um pouco sobre ele, né? Tô tão empolgado com falar desse livro aqui que nem falei. Para quem não conhece, Carl Sagan foi um divulgador científico. Ele criador da série Cosmos original. Ele um cara muito eloquente, um cara muito inteligente, um cara que manjava mesmo de divulgação científica, um pioneiro na sua área. Quando os cientistas, quando os estudiosos ficavam confinados em suas academias e tinham medo de falar em público, só falavam para os seus pares, ele resolveu democratizar o conhecimento, porque ele estava cansado de pessoas sendo ludibriadas. Ele fala aqui no livro, no começo do livro, ele fala que chegou no aeroporto e tinha um cara lá, Carl Sagan, com a placa, assim, um motorista, esperando ele. Aí ele entra no carro e o cara olha, você é o Carl Sagan mesmo? Daí o cara, sou eu sim. Pô, eu tenho tantas perguntas. Aí o Carl Sagan ficou empolgado, né? Pô, tantas perguntas, então vamos lá, né? Manda aí. Na verdade o cara não tinha perguntas sobre ciência, ele tinha perguntas sobre cura por cristais, extraterrestres, abdução, e não eram perguntas propriamente científicas. Ali ele notou que a coisa estava errada. Ele já tinha dado entrevistas, ele já era um cara conhecido, mas não tinha feito a série Cosmos ainda, não tinha tido essa ideia. A partir daí foi que foi se desenrolando a porra toda, até que já tem a série nova de Cosmos aí com Neil deGrasse Tyson, que é legal também, é legal. Eu lembro de assistir quando eu era criança com meu pai na TVE, TV Cultura, sei lá que porra, a série Cosmos original, e era muito legal, cara, era muito legal mesmo. Eu lembro muito pouco, tem duas coisas que eu lembro que eu assistia na TV, que era alguma coisa do Cosmos, que eu lembro vagamente, porque eu era muito pequeno, e o Bikman era legal pra caralho. Um dia, tomara que o Bikman tenha algum livro, cara, porque eu ia querer ler pra poder falar pra vocês, porque eu achava muito maneiro. E para falar da leitura, bom, não tenho o que eu falar. Eu já tinha falado já tinha dito ali que é como ouvir alguém falando bem de um assunto maneiro, um assunto prazeroso. Ou às vezes até nem tanto. Eu li esse livro aqui, já tinha escutado recomendações, já tinha ouvido gente dizer que ele era um livro muito bom, muito fácil de ser lido. Ele é um livro acessível, ele fala de ciência, mas não é... Cara, eu li uma vez aquele O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, que ele é um livro, ele escreveu Uma Breve História do Tempo, aí esse livro foi best-seller, só que as pessoas estavam reclamando que não entendiam porra nenhuma do que estavam lendo, aí ele resolveu fazer um livro mais acessível, que era O Universo numa Casca de Nós. Só que, porra, eu li o Universo, não sei se eu era muito jovem, eu sei lá, eu li O Universo numa Casca de Nós e pra mim foi difícil de ler, cara, foi complicado.
E esse livro aqui eu achei que ia chegar nessa pegada, assim, um livro de um acadêmico que, apesar do Stephen Hawking ser um ótimo comunicador, apesar do problema que todo mundo sabe que ele tinha para se comunicar, ele não falava, né, ele tava lá. Quando ele escreveu esse livro ele já não falava, fazia anos. Enfim, também posso falar desse livro mais pra frente. E eu fui ler esse livro do Carl Sagan achando que ia ser na mesma pegada. Vou ler um livro difícil, cara. Vou ler um livro complicado que eu vou bater cabeça e não vai desenvolver. Vou ficar me amarrando nele. E não. Pra minha surpresa foi muito fácil, muito divertido, muito prazeroso. Eu li ele muito rápido, eu devorei esse livro aqui faz alguns anos já, tá bem. Já andei emprestando esse livro aqui, já andou na mão de bastante gente, várias pessoas leram. Umas pessoas gostaram tanto quanto eu, outras pessoas eu acho que não deram bola, não era um assunto que era interessante para elas. Ele é um livro que, se você for ver os acontecimentos, apesar de ele ser um livro de 93, foi lançado pouco antes 93, se eu não me engano. Lançado pouco antes da morte do Carl Sagan, morte prematura por câncer, uma morte um tanto quanto trágica, sei lá, como é que a gente pode falar disso. Já sei como é que a gente pode falar disso. Eu tenho aqui, que seria uma continuação, Bilhões e Bilhões. Esse livro aqui eu posso falar na sequência, ele é uma coletânea de artigos do Carl Sagan, que foi compilado pela esposa, é um livro póstumo. E eu posso falar dele depois. Primeiro eu vou falar desse aqui, esse livro aqui que é sensacional, o outro é melhor ainda. O outro é melhor ainda não, ele é um complemento. Ele, apesar de ser um livro de 93, você pode achar que ele tem assuntos datados, mas não, ele é atemporal, apesar de ele falar bastante de cura por cristais, que deu uma diminuída, felizmente, essa porra aí de cura por isso, por aquilo. Foi trocado pela reprogramação quântica do cérebro, do seu DNA, para ficar milionário. Ele é um livro atemporal, vários casos muito bem corroborados, tem casos inclusive da época da Operação Paperclip. A Operação Paperclip, que para quem não sabe foi a importação de vários cientistas alemães que eram de origem judia na época da Segunda Guerra Mundial, para que os caras escapassem da câmara de gás. E a Operação Paperclip também deu origem ao Projeto Manhattan, uma parada assim. E tem um cara aqui que ele conta um caso muito interessante, que eu não vou dar spoiler, mas é muito interessante, é muito mesmo, que foi parte do Projeto Manhattan. Ele veio da Alemanha com a Operação Paperclip e era um cara que... eu não ia falar, mas eu vou falar. Ele é um cara que ele criou ele não estava produzindo no trabalho e o Pentágono olhou, esse bicho é muito valioso para ficar em depressão. Eles imaginaram, o cara tá aqui nos Estados Unidos, longe da família, longe de todo mundo, um monte de gente morrendo na câmara de gás. Vamos mandar esse bicho pra terapia. Esse bicho aí ficou 1 ano e pouco fazendo terapia, mentindo pro psiquiatra, simplesmente porque ele estava entediado, ele não queria trabalhar. Daí ele ia para as sessões e ficava lá conversando, e quando ele confessou pro psiquiatra que estava mentindo, o psiquiatra olhou, mas por que tu fez isso? Cara, eu queria conversar e tu parecia estar gostando das minhas histórias. Vê como o viés de confirmação é potente quando a pessoa acredita em alguma coisa, quando a pessoa demonstra que tem fé naquilo que está ouvindo. A suspensão da descrença, ela atinge um ponto que um psiquiatra que era renomado, indicado pelo Pentágono, foi ludibriado por um paciente. Claro que o paciente era fenomenal, o paciente era incrível, era um cara que era um cientista de foguete. Só que mesmo assim, cara, o cara conseguiu ser ludibriado por um especialista em análise comportamental da cabeça das pessoas. Foi ludibriado por alguém que seria um paciente, sei lá. E no fim o cara não tinha nada, ele só estava entediado e só estava meio de saco. E aproveitava esse tempo aí para conversar, porque ele não conversava com ninguém. Para você ver como é fácil. As pessoas são enganadas porque elas querem ser enganadas. O cérebro da gente é feito para ser convencido de coisas que a gente considera agradáveis. Uma infinidade de outros casos como esse. Tudo ele com referência. Casos do YouTube, que você pode procurar no YouTube, do charlatão na Austrália, que dizia que recebia o espírito de um Inca, do ano 3000 a.C., como se isso fosse possível. E o cara enganou um país inteiro. Tudo. Tipo,
Um cara que era tipo Danilo Gentili lá, que era um comediante, contratou um ator, não sei da onde aí, para se passar por um vidente, e esse vidente enganou a Austrália toda. E é incrível, você vê, no YouTube tem entrevistas dele. Eu não sei como procurar, bota aí vidente australiano, enganador, charlatão, alguma coisa assim. Que eu vou botar na descrição ali o link pro vídeo desse cara aí, porque ele é sensacional, cara. O cara enganava todo mundo e depois eles confessaram, não, a gente fez só de sacanagem. Viés de confirmação, quando você quer acreditar em alguma coisa, pode ser a coisa mais idiota do mundo, você vai acreditar, não importa. E ele explica como se defender desse tipo de falácia, como esse tipo de charlatanismo. Ele explica, inclusive, antecipei o assunto, ele explica as falácias, o viés de confirmação, pela autoridade e assim por diante, todos aqueles que são tão falados hoje em dia, né? O ad hominem, o ad absurdum, uma porrada de coisa. E, cara, eu não vou falar mais sobre o livro, eu vou só recomendar para vocês, leiam, por favor, leiam, vale a pena, vale cada linha, vale cada centavo, mudou a minha forma de ver o mundo, não é exagero, eu sou antes desse livro e depois desse livro, eu achei ele sensacional. Talvez vocês não tenham achado ele tão, talvez quem leu não ache ele tudo aquilo, mas para mim foi isso, para mim é isso, talvez, sei lá, para mim, minha opinião, é tão difícil você dar opinião sobre alguma coisa hoje em dia, para mim esse livro é sensacional. Tem que ser lido, vale cada linha, ele é baratíssimo também, como tudo aquilo que eu trago aqui, ele não tem nada de, não é um valor excepcional, é uma edição de bolso também, foi há vários anos atrás, acho que foi, não sei se não deve ter mudado tanto o preço, foi uns R$18, não mais do que isso. Esse aqui, que eu posteriormente irei falar sobre, eu comprei no Sebo, foi R$8, comprei um livrinho usado. Para quem não tem muito problema de, eu vou pegar um livro que já foi folheado. O que importa é o conteúdo. Preço muitas vezes não é desculpa, claro, como uma edição tipo da Dark Side, que é um pouco mais cheio dos paranauê, uma peça de decoração muito mais bonita, etc e tal. O preço às vezes pode dar uma afastada, ou sei lá, a história da Guerra do Peloponeso, que eu quero ler, só que ele é caro pra cacete, isso aí pra mim no momento não é oportuno, não me permite ter acesso a esse livro. Só que a dica de leitura é essa daqui, foi baratíssimo, ele é muito bom, muito prazeroso, e se você chegou até aqui, chegou até o final, lembra do que eu falei lá no começo, por favor, considere aí pra me dar uma força na consideração. Você me ouviu até aqui, é porque você gostou. E se você gostou, cara, dá aquela força pra mim, dá aquele likezinho, aquela curtida, compartilha, se inscreve, todo aquele ritual padrão. E a gente semana que vem fala então, decidido agora, sem ensaiar nada, porque eu só vou falando assim, só leio e vou debulhando as coisas que eu tenho pra dizer, sem roteiro, sem porra nenhuma. Semana que vem eu vou falar desse livro aqui. Bilhões e bilhões. Inclusive o Carl Sagan é muito bem humorado, tá? Só fica a dica aí, então, se você lê os livros dele, acho que é por isso a leveza do que ele tem para dizer. Porque ele era um cara que ele era de bem com a vida, ele era um cara tranquilo, um cara que não tinha tempo ruim para ele. Se fosse para falar do que ele gostava, é mais ou menos tipo o que tá acontecendo comigo nesse vídeo aqui. Eu vou só falando, já era para ter acabado o vídeo, mas... Então tá, valeu, curte, compartilha, se inscreve, faz aquele ritual todo, valeu, até semana que vem, tchau.